Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Uno Mille Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de Algodão Doce, bem como aí pela sua série de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Hoje nós falaremos sobre um tema que é bastante difundido em relação à manutenção das botinhas ortopédicas, que é a caixa de direção, né? Popularmente conhecido como caixa de direção, mas o nome técnico na verdade é mecanismo de direção. Pois bem, eu tive que fazer a substituição do mecanismo de direção do meu Uno Mille, que ainda era o original do carro, por alguns problemas que ele já vinha apresentando, folgas, desgastes e detalhes aí um tanto quanto importantes. No entanto, vídeo de substituição de caixa de direção de Uno, de Fiorino, de Elba, de Prêmio, que são veículos onde o conceito desse vídeo se aplica perfeitamente, já existem aos montes na internet. Eu quero comentar alguns detalhes para vocês do funcionamento da caixa, diagnósticos da caixa que podem ser feitos e também mostrar aqui um antes e depois da caixa e outros detalhes importantes, inclusive acerca do procedimento de substituição do componente desse conjunto completo, tá joia? Então, vem comigo. Vou abrir o capô do Uno para que a gente possa enxergar o mecanismo ali e poder conversar um pouquinho melhor. Bom pessoal, Uno de capô aberto, e aí nós podemos aí exemplificar, mostrar melhor a questão do mecanismo de direção do Uno. A caixa de direção do Uno aparece lá embaixo. Tá vendo aquela peça brilhante que corre toda a lateral do veículo, né, de fora a fora? Aquele ali é o mecanismo de direção. Onde eu aponto aqui com o dedo, bem nessa parte central, é onde termina a coluna de direção, tá? Então, lá no volante, né, o volante ele tem uma coluna de direção que desce, corta aqui a parede corta-fogo, que é essa parede aqui, essa divisão entre o habitáculo, que é a cabine do veículo, e o cofre do motor, que é onde fica a parte mecânica, que é o conjunto mecânico do carro. Então, há um furo na carroceria, na parede corta-fogo ali, para que a barra de direção seja montada na caixa de direção. Eu vou falar para vocês melhor sobre a caixa de direção com ela fora do carro, então não se preocupem em relação a isso. Vocês podem observar que existem coifas, uma ali e outra maior, aqui por cima dá para ver, ali ó, abaixo do conduíte ali desse chicote elétrico, vocês veem uma outra coifa ali. Essas coifas protegem e vedam as barras de direção, as barras axiais de direção, onde nós vemos uma bem onde eu aponto ali com o dedo, que vai montada até a extremidade da roda, onde tem um articulador, que é um terminal de direção. Ou seja, quando você gira o volante, essa barra de direção gira e, naturalmente, a caixa faz a movimentação para que as barras façam este movimento que eu mostro, para que as rodas possam vir a esterçar. Em suma, a direção é feita dessa maneira. Este Uno aqui não possui direção hidráulica, a direção é mecânica, ou seja, toda a força que você faz lá no volante, ela é proporcional ao esforço que existe aqui no sistema de direção. Se nós tivéssemos uma direção assistida, por exemplo, uma direção hidráulica, como há versões do Uno, não exatamente o Uno Mille com motor Fiasa, né? Mas outras versões do Uno quadrado que possuem direção hidráulica, nós poderíamos ter uma bomba hidráulica com um circuito hidráulico que aliviaria a pressão da caixa para que a direção ficasse mais leve. Mas como o Uno é um carro leve, os pneus são bastante estreitos, né, a direção mecânica em si ela não é pesada, inclusive dá para você manobrar numa boa e não tem problema. Antes mesmo da gente comentar sobre a situação aqui do carro e a troca da caixa de direção, eu gostaria que vocês acompanhassem aí um take que eu gravei há mais ou menos uns 15 dias, mostrando a caixa antiga, antes da substituição. Olha aí. Bom pessoal, em um domingo no parque, vou aproveitar para mostrar para vocês, antes da manutenção aí na direção do Uno, qual é a condição aí real da caixa de direção do Uno, o mecanismo de direção do Uno original, ainda antes da manutenção que vocês estão acompanhando no vídeo de hoje, tá bom? Bom pessoal, em suma, vocês devem estar enxergando a caixa de direção lá embaixo, bem na direção do meu dedo lá. Desse lado vocês veem a coifa do lado do passageiro, que eu também já fiz substituição, já troquei as duas na verdade no passado. E olhando por aqui, tá? Lá no centro do vídeo, onde está passando aquele chicote elétrico ali por cima, a mangueira do canister que é azulzinha, bem embaixo dela ali, ó, a gente tem os braços axiais de direção. Ali, ó, bem onde eu aponto com o dedo, nós temos uma abraçadeira que afixa
na parede de corta-fogo do veículo, e aqui na linha do positivo do motor de arranque nós temos a outra abraçadeira que afixa também na carroceria, na parede de corta-fogo. Um detalhe interessante que a gente veio, eu estava falando sobre isso lá no vídeo, sobre a conservação da caixa. Vejam aqui no centro que eu tenho uma coifa rasgada, né, e eu consigo ver até a junção ali do braço axial. Tomara que vocês consigam enxergar, tá? Mas aqui o meu problema, como eu já disse, foi folga no setor, né? E eu acredito muito, né? Essa coifa não estava rasgada até pouco tempo, tá? Porque eu a troquei algum tempo atrás e ela rasgou de novo, né? Mas ela deve ter rasgado já também pelo excesso de folga, pela bateção do setor aqui, né, depois da intercorrência que eu comento para vocês aí no vídeo. Então a caixa de direção eu creio ser original ainda, porque aquela coifa era original ainda, a do lado direito do carro, então eu presumo que ainda era sim a original. Bastante suja e eu acredito, né, bom, eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo sem nenhuma intercorrência da manutenção. Então volta aí para o vídeo do mecanismo de direção. Bom, agora que vocês já viram aí como era a caixa aqui, aquela caixa que estava lá é a caixa original. Esse é um Uno 93, fabricado em 93. Eu gravei esse vídeo em 2024, em maio de 2024, e hoje ele tem 175 mil quilômetros rodados. Então eu considero que um mecanismo de direção dura 31 anos praticamente já, né, e quase 200 mil quilômetros, nas condições às quais esse carro foi submetido durante toda essa época, e também levar em consideração as intempéries do tempo, eu acredito que está mais do que justa a questão aí da substituição, né? Então vamos lá, o que na verdade acontecia em relação a esta caixa aqui? Quando eu peguei o carro há 6 anos atrás, eu tenho ele desde 2018, quando eu peguei o carro há 6 anos atrás e já utilizava ele e tal, em alguns momentos, quando eu passava em algumas irregularidades do piso, do asfalto ruim, rua esburacada, eu já escutava, na época, um pequeno toque-toque. O que era isso? Na verdade, o setor de direção, que eu vou explicar isso mais adiante, né? Mas o setor de direção que corre por dentro do mecanismo de direção estava com folgas e ele batia na carcaça em decorrência dessas folgas. E isso gerava o ruído. Até aí, tá, era um barulho muito pequeno, quase que imperceptível, e eu fui rodando com o carro, mesmo com esse pequeno incômodo, né, vendendo autopeça, fazendo essas coisas, né, porque parece que em casa de ferreiro espeta de pau, né, por mais velozes que nós sejamos, há sempre uma coisinha que fica. Bom, o tempo foi passando e tal, até um dia que eu passei, tá, estava rodando com esse carro num dia de muita chuva, aquela chuva com muito volume de água, e eu passei por um local que estava com água empoçada, mais ou menos na altura de meia roda. Tá? É um lugar que eu vi que outros carros mais baixos estavam passando, eu falei, se o cara passou com um carro baixinho, não é de Uno que eu vou ficar no meio, né? Então eu enfiei uma segunda marcha, passei nesse local, nesse dia de chuva, eu vou mostrar para vocês esse local mais adiante aqui no vídeo, e daquele dia em diante, né, eu acredito que em decorrência do fluxo de água por baixo aqui do carro, tá, a água infiltrou no mecanismo de direção, né, já onde tinha aquelas folgas. Essas caixas elas são lubrificadas por graxa, tá, elas são lubrificadas por graxa, não é por óleo, né, então o que faz a lubrificação ali é uma graxa que já vem dentro da própria caixa. Ela ficou já era velha, né, aí foi contaminada pela água da chuva, e agravou muito a questão da lubrificação, começou a bater ferro com ferro, e a caixa ficou com um barulho insuportável. Era horrível andar nesse carro, qualquer buraquinho que você passava era um cloque-cloque. E aí eu sabia, né, que não havia a possibilidade da troca, né, ou melhor, não havia a possibilidade de recuperar esta caixa de direção, trocando apenas as buchas que ficam nas extremidades da mesma, que acabam compensando alguns tipos de folga internos ali quando as folgas são pequenas. Então eu teria que fazer a substituição completa do conjunto. Mas para que vocês possam ter uma ideia melhor do que efetivamente estava acontecendo em matéria de barulho, tá, da caixa de direção, eu fiz um vídeo andando com o carro antes da manutenção. Olha aí. Bom, pessoal, eu estou aqui já a bordo do Uno para mostrar para vocês o resultado aí, né? Ou melhor, o resultado não, as condições, né, do mecanismo de direção aí, a nossa caixa de direção do Uno. Eu gravo esse vídeo antes de fazer a manutenção, a troca aí da caixa, dos terminais e tudo isso e todo o serviço que vocês estão aí acompanhando no vídeo. Mas eu vou pegar agora uma rua mal pavimentada para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que é o barulho originado pela folga do setor,
tá? Eu inclusive estou falando com vocês justamente antes de passar num local mal pavimentado, justamente para elencar isso, tá? Quando chega no estado onde está o meu carro agora, né, da bateção aí da caixa, trocar as buchas, talvez trocar o setor, pode ser até que resolva, mas eu acho muito pouco provável, tá? Mas a troca das buchas, num caso desse, não resolve mais, uma vez que o deslocamento do setor de direção dentro da estrutura da carcaça do mecanismo da caixa de direção, naturalmente fica bem comprometido, né? A folga se torna muito grande, né? Então, ó, o toque-toque. Vocês ouviram? Tem um quebra-mola ali na frente. Eu vou passar no quebra-mola para que vocês vejam. Tem um ali, tem um aqui e tem a faixa viva, ó. Até que ele não fez tanto. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, ó. Ó o balanço, viu? Se segura aí, ó. Agora, quando você passa numa ondulação de asfalto, como tem ali na frente, eu vou cortar para que vocês possam ver, naturalmente a bateção é bastante nítida, infelizmente. Pessoal, ó, ondulação de faixa, ó. Ó. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. Inclusive, pessoal, eu quero fazer um outro comentário em relação aí... Agora vocês conseguem ouvir, porque aqui tá bem feio. Uma outra consideração que eu quero fazer em relação à caixa, né? Eu já devo ter falado isso até em outras oportunidades aí no vídeo. Mas é o seguinte, vocês podem ver que o volante do Uno, ele é justinho, ó. Ele é alinhado, ó. Eu tô até com um desnível aqui do chão, ó o barulho. E mesmo assim ele é justo, ou seja, a folga no meu caso se limita ao setor. Ou seja, nem sempre para você ter uma caixa com problema, ó, barulho, você precisa ter um efeito Kombi, tá? Que o pessoal costuma brincar que é aquela folga enorme do ponto de vista angular aí da direção. E por fim, uma outra, olha, ó. Isso é porque tem as costelinhas aqui, passa muito caminhão e ônibus, né? Então é um asfalto bastante sofrido também. Uma outra observação que não tem a ver exatamente com a caixa, mas por favor, eu peço a gentileza de vocês, pausem o vídeo rapidinho aí e comentem, tá? Esse ângulo de câmera é um teste, tá? Com um suporte novo da câmera, eu preciso ter mais ou menos um parâmetro se está bom ou não. Comenta aqui embaixo e me ajuda. Maravilha? Agora volta aí pro vídeo sobre o diagnóstico e os cuidados com a caixa. Pessoal, eu estou num outro momento aqui do meu trajeto, né? Hoje eu estou fazendo um trajeto mais longo e aproveitando essa questão até resolvi gravar mais esse take relativo aí à questão da caixa de direção, que é o seguinte: por mais que o que mais nos queixe, né? Eu posso falar isso agora dirigindo, se torna mais nítido, né? O que mais incomode seja o barulho. Então olha aí, ó. Isso aqui é uma rua bem ruim, tá? A gente tem que levar em consideração que conforme você vai tendo esta folga no setor, automaticamente você acaba tendo também, não é? Olha isso, pelo amor de Deus. Além do ruído, né? Você acaba tendo uma folga no setor que acaba sendo estendida aos braços axiais de direção, aos braços de direção. Ó, aqui nesse local que eu peguei a água que eu citei a vocês, que certamente infiltrou água na caixa. A gente está passando essa tracker aqui, ó, descendo, um dia de chuva bem feio. Aí, ó. Então, o que ocorre? Essa folga que é naturalmente estendida aos braços axiais acaba gerando um balanço, né, das mangas de eixo, de tal modo que dependendo do buraco que você passe, do local que você passe, as rodas percam a sua centralização. E esse é o maior detalhe que acaba pesando na segurança do semáforo sem funcionar. E isso, né, às vezes a gente acaba se atendo apenas e tão somente à questão da segurança, tá? Do ruído, mas se esquece da insegurança que isso gera. Uma situação é você ter um ruído desse em baixa velocidade, onde você acha que não tem risco, e outra coisa é você passar numa costelinha, como diz aqui no interior, relativo aí numa rodovia a 80 por hora, 90 por hora, 100 por hora, 120 por hora, por que não? E isso naturalmente acaba pesando um pouco mais em relação a essa questão dos ruídos com o mecanismo de direção. Agora sim, vocês podem voltar
para as explanações aí voltadas ao mecanismo de direção do Uno milho. Tava feia a coisa, né? Tava feio, eu sei que tava. Agora, aí vocês podem observar que eu até brinquei aí nesse take, em um outro momento, e eu falei para vocês o seguinte: olha, esse carro aqui ele não estava com o efeito Kombi. Aliás, tem uma Kombi aqui do lado. Mas não estava com aquele efeito Kombi. O que é o efeito Kombi ao qual eu me refiro? É quando você tem uma imprecisão no volante, desta maneira aqui. Ou seja, você pega no volante e faz esse movimento aqui e você sente uma folga que vai além do joguinho normal ali, do mecanismo de direção. Quando você tem uma folga daquele jeito, você tem uma folga no sem fim, que é justamente a peça da caixa de direção que vai na articulação da coluna de direção, ok? Diferentemente de uma folga no setor, que é a peça longitudinal, que fica na transversal do veículo e transmite o movimento para as extremidades ali do mecanismo ali de direção, ok? Agora, para que vocês possam entender melhor a dinâmica da caixa e também as suas especificações, eu tenho um take com a caixa fora do carro, mostrando como ela é, qual é a sua arquitetura e o porquê, às vezes, trocar apenas as buchas das extremidades ali acaba não resolvendo o problema. Olha aí. Bom, a caixa já indica aí qual foi a nossa escolha em relação aí ao mecanismo de direção do Uno, qual foi a peça escolhida aí para ser aplicada nele. E aí está aqui a caixa. E ali está a caixa embalagem e aqui está a caixa de direção, o mecanismo de direção do Uno. E aí aqui eu vou poder explicar para vocês um pouco melhor como ela funciona e também algumas outras informações um tanto quanto importantes aí que a gente possa saber. Ela vai montada no carro praticamente nessa posição. Na verdade, ela vai nessa perspectiva aqui, né? E neste ângulo. Então, à esquerda do vídeo a gente teria o lado do motorista e lá o lado do passageiro, tá? Mas nessa posição é um pouquinho mais fácil para a gente poder entender efetivamente como ela funciona, tá? Primeiro, esta caixa de direção é uma TRW, o código dela está aqui e o que difere, né, as caixas aí na linha Fiat, mais precisamente na linha Uno, para ser mais exato. Nós temos a caixa com e a caixa sem pino. Né? Essa aqui é uma caixa sem pino, ela é aplicada na linha Uno de 92 para frente com direção mecânica. Então os modelos aí com motor Sevel, né, o motor argentino com direção hidráulica usam outro mecanismo e os modelos mais antigos, né, de 91 para baixo, usam um outro modelo que é a famosa caixa com pino, onde a parte inclusive muda, que é a parte montada na coluna de direção. Então vamos lá. Neste ponto aqui, né, como funciona uma caixa de direção? Nós temos um sem fim, certo? Que é justamente uma barra montada na coluna de direção, como eu já mostrei para vocês a localização no vídeo, onde a coluna de direção vai montada aqui, encaixada, e quando você movimenta o volante, essa barra estriada do sem fim tende a girar na direção que você moveu o volante, certo? Quando você chega neste ponto aqui, o sem fim, ele é montado no setor de direção, o famoso setor de direção, que é uma barra que corre por todo o mecanismo que é engraxado, certo? E quando você gira aqui, automaticamente o sem fim faz este movimento, tá? Seja deslocando os terminais para dentro ou para fora no curso aqui das coifas. Logo, quando você faz esse movimento, você puxa ou empurra as rodas dianteiras, fazendo esterço das rodas dianteiras. Então, do que é realmente composta a caixa de direção? Né? Da carcaça dela, o setor que passa aqui dentro, o sem fim, outros periféricos, desta parte aqui mais ou menos em diante, dos dois lados, os braços axiais, que eu já mostrei para vocês a questão da troca lá no vídeo da suspensão do Uno no passado. Tá? E aqui nós temos as coifas guarda-pó, já vou falar sobre elas, e aqui nós temos, na altura da abraçadeira, das abraçadeiras das coifas, tá? Nós temos buchas. Tá? O que essas buchas fazem? Elas centralizam o setor no plano da carcaça da caixa. Logo, quando você tem uma bucha gasta, tá? O setor começa a fazer um movimento quase que radial dentro da caixa e é por isso que você tem aquele barulho. Então a folga que você cria é justamente nas extremidades da caixa. Em algumas situações você consegue substituir as buchas e fica tudo bem.
Só que quando a folga é muito grande, você começa a deteriorar com o atrito a carcaça da caixa. E aí chega um determinado momento onde você tem que trocar o conjunto completo e acaba se tornando mais fácil. Se você não tem noção do estado e dependendo da situação, eu recomendo que você faça a troca do conjunto completo sim. Ao menos que em uma avaliação se note que o problema está apenas e tão somente nas buchas, ok? Dicas para que você não tenha a necessidade de trocar um conjunto completo. Mantenha as coifas 100% em dia. E por que eu falo isso? A caixa é lubrificada com graxa, essa caixa mecânica, não vai óleo aqui dentro. E naturalmente o óleo ele acaba chegando aqui nas articulações com os braços axiais. Então, se você tem é o mesmo princípio da coifa da homocinética, tá? Se você tem um rasgo aqui e você começa a entrar terra, poeira, água e outros agentes, você contamina a graxa, acaba tendo problemas com a lubrificação do conjunto, né, com a graxa que tem aqui dentro, e naturalmente você acaba tendo um outro problema, que é aí justamente o atrito maior dentro da caixa que vai fazer com que ela passe a bater. Tá? E o que ocorre? Muitas vezes a gente olha lá do cofre do motor e não vê rasgo aqui, mas ela rasga embaixo, entendeu? E então é interessante que toda vez que você levante o carro, na periodicidade de uma troca de óleo, alguma coisa, você olhe se não tem nenhum tipo de outro problema. Essas roscas aqui nos axiais são montados os articuladores, ou melhor dizendo, os terminais, né, que são articuladores de direção. Neste ponto e aqui na outra extremidade é onde vai montada ali a abraçadeira que fixa a caixa na parede corta-fogo do veículo, aquela que divide o cofre do motor com o habitáculo, com a cabine. Então, em suma, é praticamente isso. E vocês já poderão aí acompanhar um pouco mais dos detalhes aí acerca da manutenção no mecanismo de direção do Uno. Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam ali a dinâmica da caixa de direção, nós temos ali algumas situações para indicar como é feita a substituição desse componente. Bom, o primeiro passo que a gente tem que tomar, né, é lá dentro do carro, onde vocês virão ver a imagem agora, onde se solta ali uma articulação na coluna de direção para que esta parte aqui esteja livre para sair do carro no momento da desmontagem. Devem ser sacados os terminais de direção que ficam lá embaixo, né? Então você tira as rodas, se solta os terminais de direção que tem uma ferramenta específica para isso. Uma vez que estão soltos os terminais, né? Então ela está solta dos lados, está solta na coluna de direção, a caixa do Uno ela é presa por duas abraçadeiras, que são essas aqui que eu aponto com o dedo, ó, lá embaixo. Dois parafusos, um em cima e um embaixo, dois parafusos em cada abraçadeira, tá? Ou seja, você soltou aquilo ali, automaticamente as abraçadeiras vão se soltar e a caixa vem nesse sentido. Como existe um certo espaço ali, na verdade, né, ainda para frente, a partir do momento que ela sai para frente, ela vai sair por um dos lados do veículo, ou seja, o conjunto completo. Em alguns casos, para evitar de bater peça para tudo quanto é lado, sacar os terminais antes de descer a caixa, tirar a caixa, pode ser sim ali uma possibilidade. Tá? E eu não vejo como algo ali prejudicial de modo algum, então eu entendo que pode ser algo aí realmente interessante, dependendo da forma que você vai fazer. Fazer esse tipo de serviço no chão não é algo de Deus, né? Porque o espaço fica ruim para você mexer. Agora no elevador a conversa muda um pouco de figura. Jordan, em relação aos terminais de direção, porque eu vi que essa caixa não acompanha os terminais, o que você indica? Eu vendo os terminais da Viemar para o Uno, né, o Uno quadradinho, todos eles usam os mesmos terminais de direção, os terminais da Viemar 335018, essas imagens que vocês estão vendo aí, eu vou deixar o link do anúncio para compra aqui, tá? Mas não tem muito segredo, são terminais comuns, e até mesmo se você não tem problema de caixa, mas você tem um Uninho com direção hidráulica e precisa trocar os terminais não mudam, a caixa muda, lógico, mas a parte de terminal não tem alteração. Outra coisa, Jordan, eu peguei um veículo, um Uninho desse, uma Fiorino, o que for, com um barulhinho muito pequeno. Obrigatoriamente eu preciso trocar a caixa? Nem sempre. Submeta o veículo a um avaliador, né, a um reparador, para ver se os braços axiais que eu já troquei, se desmonta os braços axiais, do jeito que vocês estão vendo a imagem aí agora. Os braços axiais podem ter folga e gerar barulho, te enganando de um problema de caixa. Primeira possibilidade. Eu troquei um braço axial desse carro há muito tempo atrás. Ou você tem buchas nas extremidades da caixa que, quando folgadas, permitem, né, uma folga maior, né, um espaço maior ali, né, um aumento de folga, digamos, radial maior,
do setor de direção a fim de realmente gerar ali um ruído maior. Então há casos onde só trocando as buchas com buchas de qualidade resolve. Caixa recondicionada, eu acho melhor não comentar, mas eu penso que recondicionamento desse tipo de item, dependendo da situação ao qual ele sofreu recondicionamento pelo custo de uma nova, acho que não, né? Nada contra quem use, mas é a minha visão, tá? Um outro detalhe, quando eu tenho aquele efeito de folga no volante, geralmente eu preciso trocar a caixa de direção? Sim, em boa parte do tempo. Jordan, eu posso trocar apenas o setor de direção se o problema estiver só nele? Pode, eu não sei até que ponto financeiramente compensa, mas você pode, tá bom? Jordan, existe algum detalhe, alguma observação em relação a outros periféricos do veículo ou ao próprio serviço de troca de mecanismo de direção? Sim, e eu vou falar para vocês Como você desmonta toda essa parte de direção para fazer a troca do mecanismo, automaticamente você, depois de montar tudo, precisa fazer um alinhamento no carro, uma geometria, certo? Porque, querendo ou não, é justamente nas barras de direção que é feito o serviço de alinhamento do veículo, né? Então é natural que ajustes de convergência, divergência e afins de geometria do veículo precisem ser refeitos. Acontece que, amiguinhos, vamos lá, vamos falar de uma coisa importante. Os terminais de direção, tá? Eles são rosqueados no braço axial, né? Montados ali no braço axial. E aí a distância deles ali é que vai definir a posição angular aqui dos pneus, né? Falando de uma forma bastante simples, até bastante elementar. Alinhamento é um negócio muito mais complexo do que isso que eu estou elencando aqui, é lógico, tá? Só que o que às vezes acontece? Acontece que você vai num auto center aí, num alinhador daqueles que é só pela misericórdia de Jesus Cristo. Os caras querem fazer algum tipo de cambagem no Uno, que também não é um assunto que eu quero trazer em pauta aqui, né, para não polemizar. E às vezes eles vêm com o Cyborg, aquela ferramenta que puxa ou empurra o amortecedor, de tal modo que às vezes até entorta a torre tua do amortecedor dianteiro aqui. O que geralmente acaba acontecendo nesses casos? Em algumas ocasiões, né? O que geralmente acaba acontecendo quando é feita essa questão da cambagem? Às vezes você deixa, né, a roda muito aberta ou muito fechada, ou a geometria não está certa, alguma coisa nesse sentido, aí você não consegue montar os terminais em conformidade. Às vezes você deixa o terminal rosqueado até o final e ele não dá montagem aqui por um ângulo errado da suspensão, tá? Isso pode ser corrigido com um alinhamento, com outros elementos de geometria? Pode, tá? Mas aí quando você tem um carro que ficou muito torto por batida, por alinhamentos errados, por peças tortas, por ciborgarem isso aqui como não deveria ciborgar, você acaba tendo outros custos de suspensão para ajustar novamente a suspensão, às vezes até alinhamento técnico, para poder montar a caixa nova nos parâmetros normais. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Uno aqui, ele não tem desgaste regular de pneu, assim, um pouquinho ele tem, tá? Mas não, assim, até aceitável que ele come um pouquinho de pneu aqui, tá? Para a realidade do Uno. Mas ele estava com as rodas dianteiras um pouquinho abertas, né? A cambagem estava um pouquinho negativa. Foi corrigido no alinhamento. Se fosse mantido do jeito que estava, tá, essa questão das convergências e tal, naturalmente, tá falando, alinhamento é uma outra matéria, eu não estou querendo adentrar a matéria do alinhamento, só que a gente tem que esbarrar ali para explicar. Então, muitas vezes, pode ser que você precise mexer em suspensão quando você for montar a caixa nova, por erros de convergência ou problemas estruturais de suspensão que o seu carro já tinha. Então, no meu caso aqui, isso foi corrigido com alinhamento, ficou ótimo, o carro não puxa nem nada. A última observação, tá? A última observação que eu faço aí acerca da questão aí da caixa. Montou-se o carro ficou bom, alinhado, piriri, pororó, tudo lindo, maravilhoso. Só que você começa a andar no carro e começa a notar que existem algumas diferenças em relação ao que existia antes, tá? Primeira delas, né? Se um veículo esterça mais ou menos do que antes, pode ser que a caixa, quando montada, não foi devidamente centralizada, ou seja, que ela deve esterçar o mesmo, o setor deve se deslocar o mesmo para cada lado, certo? Então ela precisa fazer esse tipo de movimento. Se estiver esterçando a mais ou a menos, precisa encontrar o ponto morto da caixa de direção, que é o centro, e a partir dali proceder à geometria e acertos aqui da direção. Segunda coisa,
João, da minha direção era leve. Quando eu coloquei uma caixa nova de qualidade, eu notei a direção um pouquinho mais pesada do que o habitual. É normal? É. Por quê? A caixa ela tá toda justa, é tudo novo. Então, alguns assentamentos do setor vão começar a acontecer conforme você dirige. Então, pode ser que nas primeiras voltas, nas primeiras manobras, a direção esteja um pouquinho mais pesada do que o habitual, mas isso tende a normalizar. Geralmente, pode ser que você não tenha a direção tão leve quanto antigamente. Porque quando você tem mais folgas, como uma folguinha de sem fim, uma coisa, a direção tende a ficar mais leve porque você dirige compensando essas folgas. Quando essas folgas não existem mais, automaticamente você vai sim ter algo mais justo, com uma resistência maior na operação. A ponte doeu o braço? Não, tá? Algo simples, né? Algo normal, algo aceitável para um veículo sem direção hidráulica, cujo projeto de direção, nesse caso aqui, é utilizado pela Fiat desde 92. Então vocês imaginem há quanto tempo esse projeto de caixa existe, né? É claro que as evoluções vêm e as coisas acabam mudando. Nós vamos finalizar esse vídeo andando com o Uno no mesmo lugar onde eu mostrei os barulhos, para que vocês vejam o silêncio e a perfeição que ficou. Maravilha? Vamos para lá. Bom, pessoal, vamos aí nos aproximando, né, do local ali onde eu gravei para vocês da outra vez, mostrando a barulheira que estava, a situação das folgas, né? E o primeiro ponto que eu digo é que, como eu elenquei anteriormente, a direção está um pouquinho mais firme, né? O motoboy furando o semáforo, mas dá tempo de ir ainda antes que feche, vamos embora, né? Olha aí, pessoal, aqui é o lugar. Vejam bem, ó. Os solavancos são de grilos internos, coisa que está dentro do carro, mas suspensão, ó. E a parte realmente da caixa, que vocês ouviam o barulho, olha aí. É o mesmo local, né, como eu mostrei para vocês anteriormente, mas agora vocês conseguem ter um parâmetro melhor aí, de uma moto vindo aí, né? É como eu costumo dizer, aqui então, ó, lá é o lugar onde eu passei na água, que eu mostrei que tinha uma tracker passando do outro lado, vocês devem lembrar, ó. Aqui era terrível, ó, cadê o barulho? Ó. Tem mais nada. Então realmente o barulho era originado pelo mecanismo de direção, pela folga no setor, como eu elenquei anteriormente para vocês aí nos outros takes, não só nesses gravados hoje, né, que é o roteiro aí do vídeo, mas também aí em relação ao que foi pautado nos takes anteriores com a barulheira ou até mesmo com a apresentação do mecanismo de direção que foi montado aqui no Uno, tá joia? Então a câmera deu uma baixadinha aí, mas não tinha jeito, né? Bom, então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Há muita coisa a ser falada desse Uno ainda agora, no primeiro momento, e também a apresentação de alguns outros recursos de gravação, inclusive o acerto de alguns suportes como esse aí, que nós estamos escolhendo e ajustando os melhores ângulos aí para atendê-los da melhor maneira e mostrar tudo da melhor forma aí que nós conseguimos atender. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.